Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 24 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre o ministério do Espírito Santo. O texto base está em João capítulo 14, versículo 26, e diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós vamos começar a comentar o nosso devocional de hoje, lembrando a importância dessa meditação, porque nós já falamos sobre a paternidade de Deus, já falamos sobre a centralidade de Cristo e precisamos agora nos aprofundar no ministério do Espírito Santo. Se até agora você encontrou alguma dificuldade para entender, eu quero te dar uma boa notícia, porque é a partir do Espírito Santo que nós entendemos tudo, é a partir dele que os nossos olhos são desvendados e nós vemos as maravilhas da sua lei. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, estamos falando de uma pessoa divina da Trindade. A Trindade é constituída de 3 pessoas que são plenamente Deus. Não há nenhuma diferença quanto à sua ontologia, quanto à sua pessoa divina. Contudo, existe um termo chamado economia da Trindade, que vai explicar que quanto à funcionalidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ocupam papéis diferentes. Por isso que se usa o termo terceira pessoa da Trindade, não no sentido de uma hierarquia de poderes dentro da Trindade, mas quando se fala da terceira pessoa da Trindade, se fala no sentido da sua funcionalidade, do seu papel dentro dessa relação que confirma a unidade trinitária. O Espírito Santo é Deus da mesma forma exata e da mesma medida que o Pai é Deus e que o Filho é Deus. Craig Kinner vai dizer que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, não se trata de uma doutrina, um conceito ou uma experiência a ser acrescentada a outras doutrinas e outras experiências. O Espírito Santo é Deus que invade a nossa vida com a presença divina transformadora. Então, as 3 pessoas da Trindade são igualmente Deus. Eles são coeternos e consubstanciais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, dentro dessa relação eterna de amor, nós vamos ver que eles ocupam papéis e funcionalidades distintas. Michael Horton vai nos explicar que o Pai trabalha em nosso favor, o Filho trabalha em nosso meio e o Espírito em nosso interior. Abraham Kuyper vai dizer que o Pai concebe, o Filho executa e o Espírito Santo aperfeiçoa a obra divina. Ele completa dizendo que o Filho é a imagem do Pai e o Espírito é o elo de amor entre eles. Olha que lindo isso. Ele ainda diz: o poder de criar procede do Pai, o poder de organizar procede do Filho e o poder de aperfeiçoar procede do Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo desempenha um papel essencial tanto na criação, como na redenção, como na consumação do propósito divino. O Espírito Santo está presente na criação, pairando sobre a face das águas, tornando toda a palavra criativa de Deus em realidade. O Espírito Santo está presente na redenção, tornando toda a obra redentiva do Filho compreendida por meio da iluminação para uma fé salvadora mediante a graça, que é o dom de Deus, o Espírito Santo. Assim como ele é o penhor, a garantia da herança que haveremos de receber na consumação. Então o Espírito Santo está presente na criação, na redenção, na consumação. Ele está presente levando ao seu cumprimento todo o propósito de Deus. Então, além de entendermos que cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, porém, dentro dessa economia da Trindade existe uma funcionalidade complementar. Além de entendermos que não se trata apenas de uma doutrina, mas de uma realidade atuante aqui e agora em
mim, em você e em nós. É importante também entendermos que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa distinta do meu espírito, do seu espírito. Michael Horton diz: o Espírito Santo é a pessoa que age em nosso interior a ponto de habitar em nós e interceder em nosso coração. Entretanto, o Espírito Santo não é nosso espírito e a sua voz não deve ser confundida com a nossa. O Espírito Santo é uma pessoa divina em nosso interior e não a nossa parte divina. Isso é importante também de nós entendermos para que não venhamos nos confundir. Porque a grande verdade é que hoje nós estamos imersos numa grande confusão. E aí nós precisamos fazer algumas distinções. Porque dentro da cultura pós-moderna, o Espírito Santo, ele é visto, ele é compreendido de uma maneira totalmente diferente da cultura do reino de Deus. Porque dentro da cultura pós-moderna, a ênfase está na experiência sensorial e subjetiva, ou seja, ela é abstrata, ela é emocional e ela é individual e privada. Na pós-modernidade, se interpreta o Espírito Santo como uma força, como uma energia, como um calor, ou seja, como algo associado a sensações, a êxtases, a manifestações místicas e espirituais. Um dos pensamentos mais presentes na cultura pós-moderna é o pluralismo, que nada mais é do que uma sociedade marcada pela coexistência de várias crenças, religiões, ideologias. Esse pluralismo moderno é fundamentado pelo relativismo antigo, que vai reforçar e popularizar a ideia de que não há uma verdade única, não há uma verdade absoluta e que todas as perspectivas precisam ser consideradas e igualmente válidas, ou seja, nenhuma opinião é errada, então toda opinião é certa, então já não se sabe mais o que é o certo e o que é errado. E dentre tantos problemas que vamos encontrar dentro dessa cultura pluralista e relativista, talvez o problema mais preocupante, porque seja o que mais afeta o nosso contexto, seja o problema da despersonalização do Espírito Santo. É quando nós já deixamos de ver ele como uma pessoa divina. Então, quando eu despersonalizo, ele deixa de ser pessoal e ele se torna agora energia. E essa energia vai universalizar o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai ser uma força, uma energia, um poder que se encaixa em todas as crenças, em todas as religiões, transformando-se em algo que está em todos os lugares e dando poder a todos, sem nenhuma distinção teológica e cristológica. E o mais preocupante disso é que quando eu despersonalizo a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo, energia, ele está a serviço da minha pessoa. Então a tendência é de se falar muito sobre o poder do Espírito Santo, mas o que está por trás desse discurso é a afirmação da própria pessoa, é a afirmação de si. Por isso que nós citamos Michael Horton no nosso devocional, quando ele diz que discursos poderosos a respeito do Espírito Santo podem tornar-se uma forma de falarmos sobre nós mesmos. E às vezes falamos muito sobre o Espírito Santo, provocamos muito ambientes sensoriais e experiências emocionais em nome do Espírito Santo, mas tudo acaba sendo sobre nós. No entanto, o que vai legitimar o ministério do Espírito Santo é justamente evitar que esse tipo de posicionamento aconteça. Que tipo de posicionamento? O posicionamento de que a minha experiência com o Espírito Santo é uma experiência pessoal, subjetiva, sensorial, emocional e não uma relação pessoal e transformadora com a pessoa divina, com a pessoa da Trindade que me revela o Filho para viver o propósito do Pai. O Espírito Santo é Deus se relacionando comigo e com você aqui e agora, em todo tempo e em todo lugar. O Espírito Santo não é uma força impessoal, não é uma energia cósmica, mas é a pessoa de Deus. Ele fala, ele ensina, ele dá testemunho, ele convence, ele intercede,
sucede, nada de tudo que vemos por iluminação do Espírito Santo tem a finalidade de tornar-se posse do indivíduo, uma vez que Deus tem caráter relacional e está em missão de reconciliação universal. Toda experiência com o Espírito Santo deve convergir para a exaltação de Cristo, para a glória do Pai, para a santificação da vida da igreja. Por isso, mais do que nunca, se faz necessário um aprofundamento bíblico, discernimento espiritual e maturidade para que possamos julgar as experiências à luz das Escrituras, reter o que é bom e seguir na jornada de crescimento espiritual. Existem textos bíblicos importantes que confirmam o Espírito Santo como uma pessoa divina da Trindade. Por exemplo, Paulo escrevendo a carta aos Efésios capítulo 4, versículo 30, ele vai falar sobre não entristecer o Espírito. O que isso significa? Se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele é pessoa, ele não é energia, ele não é um calor nas mãos, ele não é um arrepiar do corpo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nesse contexto, por exemplo, Paulo vai falar no versículo 25 sobre deixar a mentira, falar a verdade. Depois ele fala sobre a ira. Depois ele vai falar sobre o trabalho honesto. Depois ele vai falar sobre uma linguagem, um falar que seja edificante. E depois ele conclui no versículo 30 dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Ele está associando aqui o entristecer o Espírito Santo a atitudes, a palavras, a ações que contradizem, que são contrárias ao caráter de Deus. Está falando de pecados relacionais, falar mal do outro, nutrir rancor, falar a mentira, falar calúnia. Tudo isso entristece o Espírito Santo, que é pessoa divina, que é pessoal, que é relacional e que nutre as relações. Paulo também vai falar sobre apagar o Espírito, que não necessariamente significa perder o Espírito, porque nesse contexto Paulo está falando sobre orar sem cessar, em tudo dar graças e na sequência não apagar o Espírito, não desprezar as profecias, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Paulo, ao dizer não apaguem o Espírito, ele está dizendo não reprimam a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Vocês precisam orar sem cessar, em tudo dai graças, não desprezar as profecias, ou seja, manter um ambiente favorável para que o Espírito Santo possa atuar em nossas vidas e em nosso meio. E aqui nós devemos tomar muito cuidado com a polarização, com os extremos, porque muitas vezes, por causa das nossas experiências ruins, nós acabamos nos posicionando de forma extremista e polarizada, ou seja, o espectro do exagero, em que alguns supervalorizam as manifestações místicas, sensoriais, espirituais, enfatizando essa subjetividade da experiência com o Espírito sem o filtro bíblico. E no outro espectro, a negligência, porque temendo os excessos, não se fala mais sobre o Espírito Santo, vivendo como se ele não existisse e como se não precisássemos dele para fazer a obra de Deus. Francis Schaeffer, no seu livro O Deus Esquecido, ele vai abordar de maneira radical uma preocupação recorrente justamente com a tendência de negligenciar a pessoa do Espírito Santo ou de exagerar quanto à manifestação do Espírito Santo. E dentre essa polarização, por causa da ideia que temos sobre o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para nos unir. E vale uma reflexão importante, porque nós vemos muitos irmãos buscando a experiência pessoal com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, a experiência de falar em outras línguas, línguas espirituais, mas nós não vemos irmãos buscando com a mesma intensidade serem batizados no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo.
O Espírito Santo compartilha conosco esse amor que nos faz experimentar a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo fala sobre um só Espírito e todos nós sendo batizados em um só corpo, confirmando que o ministério do Espírito Santo não se restringe à experiência pessoal, à experiência do indivíduo, mas sim que o ministério do Espírito Santo na vida do indivíduo vai inseri-lo na dimensão coletiva e corporativa da igreja. Isso significa que o meu nível de relação com o Espírito Santo vai definir o meu nível de relação com o corpo de Cristo. Olha como o ministério do Espírito Santo dentro da cultura do reino vai caminhar na contramão da cultura pós-moderna que vai enfatizar apenas a experiência individual. Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo nos exorta dizendo: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade não é uma unidade produzida pelos homens, pelos pastores, pelos líderes, é a unidade do Espírito, que não é criada pelo homem, mas é a unidade do Espírito, que não é criada pelo homem, mas deve ser preservada por todos nós. Como isso? Fazendo todo o esforço, evitando divisões, evitando cismas, evitando todo e qualquer tipo de sectarismo, de julgamento, de conflito. Portanto, o Espírito Santo é o elo divino que mantém unida a comunidade de fé, independente das diferenças sociais, culturais ou pessoais. Por isso que Efésios capítulo 4 fala sobre preservar a unidade do Espírito, não criar a unidade, mas proteger e preservar a unidade que já existe. Nós já somos um só corpo assentado com Cristo das regiões celestiais. Nós não vamos criar unidade, temos que preservar a unidade que já temos em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. E essa consciência de unidade espiritual deve despertar a nossa consciência de fraternidade, como uma família de muitos filhos e irmãos semelhantes a Jesus. E essa consciência de fraternidade não pode ser teórica, demagógica, político-religiosa. Essa consciência de fraternidade deve se expressar nos nossos relacionamentos, na nossa vida real. Lembrando que essa unidade do Espírito, ela vai além de meras concordâncias doutrinárias. É uma comunhão viva que reflete a própria relação trinitária e responde à intercessão de Jesus para que sejamos um como Ele e o Pai são, e então o mundo crerá nele como o enviado de Deus. O Espírito Santo de Deus está se movendo na direção contrária da cultura pós-moderna, individualista, relativista, que por falta de visão espiritual precisa da experiência sensorial. O Espírito Santo de Deus vai te edificar para a edificação do outro, confirmando a missão de Deus de abençoar a todos os homens. E a prova de que o Espírito Santo não está a serviço do indivíduo é que o Espírito Santo, como o Espírito da verdade, ele é enviado para dar testemunho de Jesus a nós. Jesus vai dizer em João 14, 26, que o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas as suas palavras. E aqui nós temos um princípio validador do ministério do Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, Cristo é reconhecido e o Pai é glorificado. Onde o Espírito Santo está, Jesus é visto e o Pai é glorificado. Para explicar melhor isso, eu quero compartilhar com você uma analogia sobre o ministério do Espírito Santo. Comparando o ministério do Espírito Santo com um holofote. Com certeza você já deve ter passado por algum lugar e deve ter visto uma linda fachada iluminada por um holofote. A pergunta que eu te faço é, quando você passa por esse lugar, você vê a fachada ou você vê o holofote? Você fica admirado pela beleza arquitetônica da fachada ou você fica admirado pela potência do holofote?
Dificilmente você vai passar por um lugar e vai dizer, uau, que holofote incrível, mas geralmente você vai dizer, uau, que beleza arquitetônica, que fachada maravilhosa. Da mesma maneira, quando o Espírito Santo está atuando no lugar, Cristo é reconhecido e o Pai é glorificado. Como que eu posso saber se o Espírito Santo está no lugar? Quando Jesus Cristo é reconhecido nesse lugar, quando o Pai é glorificado por tudo que está sendo feito nesse lugar. James Parker vai dizer, onde o Espírito Santo está, Jesus é visto. Se você quer saber se o Espírito Santo está num lugar, é só você procurar por Jesus. E eu separei aqui 7 evidências da presença objetiva, ativa e dinâmica do Espírito Santo na história de Deus e na vida da igreja. O Espírito Santo está presente na criação, quando paira o Espírito sobre a face das águas, quando ele dá vida ao homem como o sopro de Deus. O Espírito Santo está presente no conselho, no ensino, na orientação, no Deus que fala e não um Deus que grita. A voz do Espírito Santo dentro de você geralmente vai ser a voz que fala e não a voz que grita, aquela voz que orienta, que aconselha. O Espírito Santo, quando fala, quando orienta, ele convence. Nós somos convencidos pelo Espírito no sentido dessas palavras do Espírito trazerem luz sobre o momento que nós estamos vivendo. Convencer significa trazer luz. Convencer não é condenar. Espírito Santo não condena. O Espírito Santo, ele convence, trazendo luz, a fim de que você tenha clareza do que está errado e do que deve ser feito de certo e o que vai acontecer se você não fizer nada. À medida que somos convencidos pelo Espírito que nos aconselha, nós somos conduzidos, orientados, ao ponto de Paulo dizer que aqueles que são filhos são guiados, segurados pelas mãos e levados até o seu destino final. E à medida que nos permitimos ser guiados, orientados e conduzidos pelo Espírito de Deus, nós aprendemos a andar como Jesus. E quanto mais vamos nos parecendo com Jesus, mais nós somos confirmados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos confirma, nos valida com a evidência da capacitação, que nada mais é do que a unção, quando ele nos dá instrumentalidade, dons, poder. Olha que lindo! Então, desde a criação até a capacitação para o cumprimento da missão, você vê a presença do Espírito Santo no processo do crescimento espiritual. Então nós vemos que Deus Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas essa salvação só é possível por meio da iluminação do Espírito Santo. O dom de Deus não é por obras nem por merecimento, mas mediante a graça, pelo dom de Deus, pela iluminação, pelo desvendamento do Espírito que nos faz crer e então nos leva ao novo nascimento, à regeneração do nosso homem espiritual. O mesmo Espírito que paira sobre a face das águas, trazendo à existência as coisas criadas por meio da palavra, é o Espírito Santo que vai promover esse novo nascimento, esse ser recriado por meio da fé naquele que é o Verbo, a palavra de Deus encarnada. Por isso que João vai dizer no capítulo 6, versículo 8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim como Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer que o Espírito Santo vivifica o espírito humano morto pelo pecado e o torna uma nova criação, alguém recriado e alguém renascido. Por isso que Jesus disse para o mestre da lei, Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver. Se você não passar pela água e pelo Espírito, você não vai conseguir entrar. É necessário nascer de novo. Por isso, o máximo que o homem pode conseguir sem a iluminação do Espírito de Deus é dor de cabeça,
Por quê? Porque é muito pensamento sem nenhum nível de desvendamento. É muita especulação humana e pouca revelação divina. E por isso muitos hoje estão na mesma condição de Nicodemos, que conhecem as Escrituras, que acreditam em Deus, que reconhecem que Jesus veio de Deus, porém tentam compreender as coisas a partir da sua própria capacidade intelectual. E nós sabemos, pelo tipo de pergunta que as pessoas fazem, se elas nasceram de novo ou se elas não nasceram de novo. E o tipo de pergunta que Nicodemos fez é o tipo de pergunta de quem não nasceu de novo. E por isso nós precisamos urgentemente compreender a importância do ministério do Espírito Santo, para que não sejamos como Nicodemos, que lê, que participa, que está presente, mas que ainda tem um véu sobre os seus olhos. É o Espírito Santo que remove o véu e nos faz ver espiritualmente, nos faz ver a realidade, porque onde o Espírito Santo está, ali há liberdade para ver a realidade como ela é, de rostos desvendados, sendo transformados de glória em glória, até que a imagem do Filho esteja em nós. Portanto, se o Espírito Santo está trabalhando em nós, nos ensinando todas as coisas, nos dando testemunho de Jesus, você precisa parar de reclamar não ter alguém para te discipular e começar a viver o discipulado do Espírito Santo na sua vida. Nenhum ser humano vai conseguir formar Jesus em você se você primeiro não tiver o Espírito Santo trabalhando em você. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que dá testemunho de Jesus, que ministra o nosso coração, que renova a nossa mente e que vai nos conformando à imagem de Jesus Cristo. É por meio do Espírito Santo que nós cremos para a salvação. É pelo Espírito Santo que experimentamos a regeneração do novo nascimento. É pelo Espírito Santo que trilhamos a jornada da santificação, sendo conformados a Cristo, uma santificação progressiva até que sejamos todos glorificados. Portanto, é o Espírito Santo que nos ensina e que nos capacita a viver como Jesus. Não estamos mais debaixo da lei que revela o pecado e condena a morte, mas estamos debaixo da lei do Espírito que nos ensina a viver como Jesus. A lei que é escrita em nossos corações com fogo pelo Espírito Santo. Como identificar se alguém que tem uma nova natureza espiritual está cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida? Pensa comigo, se o Evangelho é poder de Deus, Romanos 1,16, se a luz do Evangelho, que é o ministério do Espírito, revela a glória de Cristo, 2 Coríntios 4,4, e se as palavras de Cristo são Espírito e vida, João 6,63, e se o Espírito da verdade que fala a nós e fala por nós dá testemunho de Cristo, podemos concluir que ser cheio do Espírito nada mais é do que ser cheio da palavra de Deus. Se o Evangelho é poder de Deus e a luz do Evangelho é a glória de Cristo, e se as palavras são Espírito e vida e o Espírito dá testemunho de Cristo, quanto mais eu estou cheio das palavras de Deus, eu estou cheio do Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito que dá testemunho de Jesus. Você se lembra do momento em que Jesus, no seu batismo, ele é cheio do Espírito Santo? Quando Jesus é cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo próprio Espírito, porque os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus, e ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E Jesus, cheio do Espírito, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, quando é tentado e é pressionado, o que sai de dentro dele? As palavras de Deus. Jesus venceu as 3 tentações no deserto, declarando as palavras de Deus. Olha como esse princípio traz mais objetividade para a nossa espiritualidade. Vai tornar a nossa fé mais concreta. Por quê? Porque quanto mais eu estou cheio da palavra de Deus, que é Jesus, eu estou mais cheio do Espírito Santo, que nos ensina as palavras de Deus e dá testemunho de Jesus. Então, se você quer ser cheio do Espírito, encha-se das palavras de Deus. Além de estarmos cheios do Espírito Santo, por estarmos cheios da sua palavra, o Espírito Santo também vai nos instrumentalizar
com dons espirituais. O Espírito Santo distribui dons, capacidades espirituais, conforme melhor lhe apraz, visando, priorizando sempre a edificação do corpo de Cristo para testemunho do Evangelho do Reino a todos os homens. O Espírito Santo concede dons, capacidade, instrumentalidade, a fim de equipar os santos no serviço da obra do ministério, para promover uma cultura de cuidado mútuo, para fortalecimento espiritual diante das pressões, das provações, das dificuldades e para o testemunho do poder do Evangelho do Reino por meio de sinais e maravilhas. Por isso que aqueles que nasceram do Espírito precisam experimentar ser cheios do Espírito, enchendo-se da palavra e sendo confirmados e capacitados por um derramar do Espírito, por um liberar de dons e de poder, para que então eles sejam feitos testemunhas desse reino de Deus. Isso quer dizer que não sou eu que me declaro testemunha, é o Espírito Santo de Deus que me faz testemunha dessa realidade do reino de Deus. E esse testemunho vai impactar não apenas todo o mundo em que estamos inseridos, como também esse testemunho do Espírito vai anunciar ao mundo um novo mundo ao qual já pertencemos, confirmando que o ministério do Espírito consiste em não apenas derramar o amor de Deus em nossos corações, mas despertar uma esperança escatológica, a fim de que todos nós possamos preparar o caminho do Senhor, guiando-nos juntos em toda a verdade até que Ele venha. E que hoje aí, onde você estiver, o Espírito Santo de Deus fale com você, se revele a você como nunca antes. Que Deus te abençoe profundamente e espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.